Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. Atlético e Goiás empataram 0 a 0 em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Goiano de 2024, o primeiro clássico entre os três grandes clubes, né? A gente já havia tido Goiás e Goiânia, mas se a gente pegar aí o trio de ferro, tivemos neste domingo o primeiro clássico de maior vulto aqui no nosso estado. Neste vídeo eu vou fazer aqui uma análise tática, uma análise técnica, uma análise da arbitragem. Eu sempre gosto de fazer isso de maneira individual. Claro que elas têm influência uma na outra durante o jogo, mas eu acho que dividido individualmente fica mais fácil da gente levar para você, torcedor, o meu ponto de vista sobre cada um dos aspectos do jogo. Tá bem? Então, logo depois da vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação você contar com a sua audiência. Você estar aqui é sempre motivo de alegria. Deixe o like para prestigiar o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Temos agora também o Clube de Membros. O Clube de Membros é para você que quer colaborar com o nosso projeto. É um valor irrisório, né, de R$ 4,99 por mês. Então, se você deseja aí colaborar com o nosso projeto, fique à vontade. Se você não colaborar também, você é bem-vindo aqui da mesma forma, né? De maneira alguma eu vou pressionar aquelas pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho. Este vídeo tem um oferecimento do futeboldomundo.com.br. É um site made in Goiás, né, vamos dizer assim, feito aqui no nosso estado, mas que acompanha campeonatos do mundo inteiro. Claro que os campeonatos goianos estão aqui, mas também os estaduais de outras federações, os campeonatos nacionais, internacionais, tudo isso você acompanha no futeboldomundo.com.br e lá você pode conferir as classificações como mandante, como visitante, melhor ataque, melhor defesa, tirar print, né? Você não precisa tirar o print na tela do computador, você copia a imagem e posta aí no seu celular, nos seus grupos de WhatsApp, no Twitter, no Instagram, onde você quiser. Tudo isso para facilitar justamente a sua participação, a sua interação com os seus companheiros. Vamos ao jogo. Eu vou dividir, primeiro eu vou falar do jogo tecnicamente, depois vou falar do jogo taticamente e por fim da arbitragem, tá bem? Vamos lá, tecnicamente, nós tivemos um jogo em que o Atlético foi superior ao Goiás na maior parte dos 90 minutos. Com exceção ali daqueles primeiros minutos que o Goiás começou bem, pressionando o Atlético, obrigando o goleiro Ronaldo a trabalhar. Depois, ali por volta dos 15 minutos em diante do primeiro tempo, o Atlético assumiu o controle do jogo e controlou até os últimos minutos. Lógico que em um momento ou outro acabou correndo um risco aqui, um risco ali, mas de um modo geral o Atlético foi quem controlou a partida e controlou de uma maneira ampla, né? Inclusive tendo, não vou dizer que só o Atlético teve as oportunidades, mas o Atlético teve mais oportunidades que o Goiás, sem nenhuma sombra de dúvida. No primeiro tempo, o Atlético criou uma chance muito clara com o Shailon, achei ele displicente no lance. Wagner Love acabou concluindo mal uma jogada que veio do lado esquerdo, ele poderia ter feito isso com maior qualidade. No segundo tempo, o Tadeu fez uma defesa impressionante na finalização do Silas, né? Foram os principais lances, além, claro, daquelas bolas alçadas na área. E teve o lance do Tylon, né, que na sequência de uma jogada, inclusive que o Atlético pediu pênalti, o Tylon perdeu um gol sem goleiro. Aquilo ali realmente pesa muito no resultado da partida. Então achei que faltou ao Atlético. O Atlético poderia ser um pouquinho mais criativo no jogo, mas principalmente poderia ter finalizado melhor as oportunidades que conseguiu criar. Faltou qualidade na finalização por parte do Atlético, por isso não conseguiu sair do zero. Já o Goiás, tecnicamente, em termos de estratégia, eu achei que o Zé Ricardo
foi muito conservador, né? Para não citar outra coisa. O Goiás jogou no Ascioli como se fosse um time do interior, com respeito às equipes do interior, mas um time que se postou lá atrás, mesmo quando estava 11 contra 11, com exceção daqueles primeiros minutos que eu citei, mas era um Goiás que não tinha posse de bola, não agredia o adversário, não tinha o controle do jogo em momento algum, apenas ficava correndo atrás da equipe rubro-negra. Chegou em um momento ou outro, criando uma oportunidade, até mesmo no segundo tempo, quando já estava no 11 contra 10, numa jogada pelo lado esquerdo, o Breno Herculano antecipou o Alex e cabeceou por cima. Aliás, antecipou o Alex e o Ronaldo. Alguns torcedores do Goiás também reclamaram de pênalti nesse lance, eu vou falar sobre ele, mas eu não gostei da postura do Goiás. No 11 contra 10, no 11 contra 10 era até natural aquela postura, mas no 11 contra 11 eu achei a postura do Goiás extremamente defensiva, sabe? O Zé Ricardo precisa pegar uma noção do que representa o Goiás no estádio de Goiás, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Taticamente, o Atlético começou num 4-2-3-1 tradicional, marcando num 4-4-2 e tentando usar muito os dois corredores. Os laterais ajudaram pouco, né? Isso complica o jogo quando os laterais não conseguem ser eficientes. O Ayrton mal no jogo também. O Luiz Fernando é que acabou arrastando mais, principalmente no segundo tempo. Os dois volantes do Atlético achei que chegaram pouco no setor ofensivo, eles que têm essa característica. O Shailon apagado, né? Em um lance ou outro aparece mais apagado, e o Wagner Love não foi bem. Já o Goiás, em alguns momentos, o Goiás marcou até num 4-1-4-1. Quando perdeu o Vinícius, no segundo tempo o Goiás passou praticamente todo o segundo tempo marcando um 4-4-1, em alguns momentos até num 4-5. Aí já não tinha mais ninguém lá na frente, a equipe apenas se defendia. Para o ataque, o Goiás buscava transições rápidas, não exatamente a bola longa, mas tentava essas transições rápidas, mas sem muito sucesso. Tanto que o Goiás não encaixou praticamente nada em relação a contra-ataques neste confronto contra a equipe do Atlético. No segundo tempo, depois que o Goiás perdeu um jogador, o Atlético fez uma linha de 4, jogando praticamente num 4-2-4, mas o Goiás combateu essa linha trazendo um volante para dentro, fez ali um 5-4, em alguns momentos um 4-1-4-1, um 4-5, e aí o Goiás conseguiu combater especialmente essas bolas cruzadas do Atlético, onde o Atlético praticamente não levou perigo ao goleiro Tadeu. Foi isso que eu vi. Agora vamos falar em relação à arbitragem, né, que acabou sendo, infelizmente, né, eu falo isso, mais uma vez o foco do jogo. E Goiás e Atlético, isso é um ponto que tem se repetido demais, né? Nesse histórico recente de jogos entre Atlético e Goiás, vários deles, quando o jogo acaba, a arbitragem é o tema mais comentado, e isso é sempre ruim. Independente se o time A ou B se sentiu prejudicado, quando a arbitragem se torna o foco do jogo, dois aspectos: indica que o jogo foi ruim e indica que a arbitragem segue sendo motivo de polêmica, né? E eu quero analisar aqui 5 lances, tá bem? 5 lances em que eu vi reclamações por parte dos dois times. Eu vou primeiro aqui a 2 lances, mas que, vamos dizer, não estiveram entre os mais comentados. O primeiro é naquele lance em que o Shailon finaliza e o Tadeu faz a defesa no primeiro tempo. No momento do cruzamento, o Luiz Fernando toca a bola, né, de lado. Se eu não me engano, ela toca no Everton, lateral direito do Goiás, e alguns torcedores do Atlético reclamaram pênalti, mas para mim a bola bate no ombro do Everton, né? Olhando a imagem, até congelei a imagem para ver exatamente onde é que ela batia, e ela bate no ombro, e no ombro não é considerado toque, tá bem? Então a bola bateu no ombro, para mim não foi pênalti. O lance que os torcedores do Goiás reclamaram na cabeçada do Breno Herculano, já no segundo tempo. O único lance que o Goiás chegou com perigo no segundo tempo, que o Ronaldo acerta a cabeça do jogador, né, ao tentar sair esmurrando a bola. Realmente ele toca a cabeça, mas para mim ali é uma trombada. Numa disputa de bola,
É claro que o jogador acaba atingindo, mas para mim uma trombada foi um acidente de jogo, vamos dizer assim. Não daria pênalti a favor do Goiás naquele lance. O lance reclamado pelo Atlético em cima do goleiro do Tadeu no Silas, né? Ali tem um ponto. Se o Silas domina a bola e dribla o Tadeu, ele tem a bola dominada sobre o domínio dele, mesmo que sem querer, para mim a arbitragem deveria marcar o pênalti. Por quê? Porque era uma jogada que o jogador do Atlético estava com a bola dominada e aí houve um encontrão. Por querer ou sem querer, teria evitado que o jogador teria feito o gol, mas não foi o caso. O Silas, ele erra o domínio, né? Ele erra o domínio. E aí ele e o Tadeu estão indo na mesma direção, né? Ele erra o domínio, os dois se chocam e aí a bola até sobra para o Tylon, que chuta por cima, perde um gol inclusive. Então, para mim, a arbitragem acertou a não assinalar o pênalti, porque o jogador do Atlético não tinha o domínio da bola. O pênalti reclamado pelo Goiás em cima do Diego, acho que os dois últimos lances eu acho bem tranquilos. Foi falta mesmo. O Tubarão ele engrossa, né? Na verdade, ali na gíria do futebol ele fez isso, ele engrossa. Ele perde o tempo da bola, tenta chutar, inclusive acho que aquilo é um lance imprudente. Se você perder o tempo da bola, deixa o cara sair. Para que você chutar com o jogador correndo para fora da área? Aí ele tentou chutar e chutou a canela do Diego. O Diego estava em cima da linha, pênalti claro, para mim não marcado. E o outro lance, o lance do Vinícius, em que ele recebe o segundo cartão amarelo. Para mim, no lance até o Leone Carvalho aqui induz o Jefferson a errar. O Vinícius toca na bola, né? Muito nítido, é só você olhar a imagem. O Vinícius toca na bola, nem falta foi, só que o auxiliar marca a falta. E aí o árbitro estava longe, induzido pelo auxiliar, ele marca a falta, aplica o segundo cartão amarelo, expulsa o Vinícius. Para mim também um erro da arbitragem. Então, em relação aos lances polêmicos, esta é a minha visão destes 5 lances em que houve algum tipo de reclamação. Aí o árbitro também erra num cartão amarelo que ele deu para o Baralhas, nem falta foi, eu achei, em cima do Dieguinho. Depois o Baralhas foi até substituído. E o árbitro errou até na escolha do uniforme, né? Ele vendo o Atlético jogar de meião preto, calção preto e camisa vermelha, ele vai e escolhe meião preto, camisa preta, meião preto, calção preto e uma camisa rosa, inclusive um rosa escuro. Então, para mim, um erro bobo cometido ali pelo quarteto de arbitragem. Poderia ter escolhido, tanto errou que no intervalo trocou, né? Se não tivesse errado, não precisaria ter trocado no intervalo. Então, depois em outro vídeo eu quero falar desse momento da arbitragem no futebol goiano. Mas sobre o jogo, foi isso que eu vi. Em relação à sequência do campeonato, são duas equipes que precisam evoluir muito. Elas estão num estágio ainda bastante primário, tanto físico como coletivamente falando. Um receio que eu tenho em relação ao Atlético e Goiás nesse início de montagem é que o teto desses times, a capacidade máxima dessas equipes atuarem, eu tenho um receio que essa capacidade não seja o suficiente para que eles alcancem o que almejam na temporada. O Atlético de permanecer na Série A, estou falando nacionalmente, né? E o Goiás de conseguir o acesso. Para mim, os elencos das duas equipes, eu já falei em outro momento, são elencos arriscados. Eles arriscam a missão que cada um dos dois clubes tem neste ano. Mas você, torcedor, fique à vontade. Fique à vontade para concordar comigo, seja nos aspectos técnicos, táticos, na avaliação dos jogadores, ou seja, nos aspectos envolvendo os lances de arbitragem. Tá bem? A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Aquele abraço a todos e até o próximo vídeo.